Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Que bom, Senhor Deus, é saber que homens remidos pelo teu sangue estão por todo este planeta, Senhor Pai. Não importa, ó Deus, nós sabemos que há cristãos em lugares onde a perseguição é enorme. Senhor Pai, teus filhos, Senhor Pai, sendo mortos por causa do Evangelho, Senhor Deus, em lugares do nosso mundo. Senhor Pai, filhos teus agora que estão, Senhor Pai, em leitos de hospital. Filhos teus, Senhor Pai, que estão saudáveis. Não importa, Senhor Pai, em como estão, cada um deles é habitado pelo teu Espírito, está recebendo graça suficiente. Oh Deus, e receberá graça suficiente, e serão mais do que vencedores em todas essas situações. E nós sabemos, Senhor Pai, que se hoje, Senhor Deus, o dia não é mau para nós, o dia mau chegará. E que, Senhor Pai, a graça será suficiente, Senhor Deus, mas nós temos que nos apropriar de tudo que tu tens para nós agora. Como, Senhor Deus, a tua palavra diz, nós devemos tomar toda a armadura de Deus, oh Deus, cingir nossos lombos com a verdade, para podermos estar firmes no dia mau. Nos dias de aflição, Senhor Pai, podemos estar firmes, o mundo nos vê firmes, cheios de esperança, cheios de paz, cheios de alegria. Que o mundo pergunte a razão da nossa esperança. E que nós possamos, Senhor Pai, então proclamar as belezas e as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nesta noite nós possamos olhar para a tua palavra e todos os teus filhos, Senhor Pai, que estiverem ouvindo, possam ser, Senhor Pai, abençoados como os discípulos no caminho de Emaús, os seus corações possam arder e possam ser, Senhor Pai, santificados, e o deleite deles em Cristo, e a alegria deles em Cristo, e a paz deles em Cristo, e a esperança, ó Deus, aumente, cresça, porque é isso que nós buscamos, o maior deleite em Ti. Nós, Senhor Pai, não pregamos para que o mundo goste, ó Deus, de nós pregamos para que a Tua igreja se deleite em tudo que Tu és. E pregamos para que Tu chame do mundo, Senhor Pai, todos aqueles que Tu vais chamar soberanamente, e tirar, Senhor Pai, do império das trevas como nós, homens miseráveis, pecadores, filhos da ira, e trazer para o reino do Filho do Seu amor, com mão, Senhor Pai, soberana. Que nós possamos nos deleitar assim com o manjar da Tua palavra, que possamos nos deleitar assim, Senhor Pai, com o banquete da Tua palavra nesta noite. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós meditamos em João 17, verso 1. Eu falei que eu tinha falado nesses tempos em que as pessoas estão tão ansiosas e assustadas, é porque nós temos ouvido mais as palavras da mídia do que a palavra de Deus. Então Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, não a paz dos processos bioquímicos, a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que está em Deus, a paz que existe eternamente em Deus. Deus não tem nada físico em Deus. A paz de Deus não tem nada a ver com química. O amor de Deus não tem nada a ver com química, a alegria de Deus não tem nada a ver com química, porque Deus é o Deus eterno, imortal, imaterial. Então ele diz: mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então nós falamos que é totalmente impossível haver verdadeira oração, como Paulo está dizendo, e a paz de Deus não fluir assim. Então nós olhamos hoje pela manhã para a maior oração já feita no mundo, porque ela você está observando, é como se Deus deixa você entrar no lugar mais íntimo que nós podemos nesta vida entrar, na comunhão da Trindade. É a oração do Deus Filho
pelo Espírito Santo ao Deus Pai. E Jesus podia ter feito essa oração de maneira em seus pensamentos, mas ele orou em voz alta porque ele queria nos abençoar, conhecendo o seu coração nesse lugar mais íntimo. E nós meditamos a respeito disso, e eu vou continuar meditando nesse verso 1 de João, que diz assim, nós vimos de maneira geral. Eu quero olhar agora um aspecto somente dessa oração, há tantos outros, mas um só. Diz assim, Jesus falou assim, ele tinha acabado, como nós vimos, de pregar o maior sermão que já foi pregado nesse mundo, João 14, 15 e 16. E depois que ele pregou o maior sermão que esse mundo jamais ouvirá, ele fez a maior oração que nós ouvimos. Jesus era um homem de oração, não é? Filho de Deus, filho do homem, mas ele era alguém que continuamente estava em oração. Nós não podemos ter acesso a todas, mas essa. Nós vimos como ele ora primeiro por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos que estão ali com ele, depois ele ora por todos os eleitos. E ele diz, Jesus falou assim, depois que acabou o sermão, não é? E levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Essa é a primeira sentença dessa oração. Até aqui, ao considerarmos essa grande oração, a gente examinou esse tema geral. E agora nós podemos examinar os assuntos fatuais dos quais nosso Senhor Jesus tratou na sua oração. Não vamos tratar de tudo, é só um aspecto. Os pensamentos que ocupavam de maneira predominante a mente de Cristo nesses momentos que antecedem a cruz. E o que estava em seu coração quando ele orava dessa forma ao Pai. Então, eu quero lembrar de que a oração, essa oração pode ser dividida em 3 partes. A primeira é constituída dos versos de 1 a 5, no qual Jesus vai orar por si mesmo. Ele vai interceder por si mesmo. Nós vamos lá só o verso 1 da oração que ele está fazendo por si mesmo. Depois, nos versos de 5 a 9, nós temos a sua oração por seus discípulos imediatos, aqueles que estavam ali. Não é? Pedro, João, Tomé, André. E depois, nos versos de 5 a 9, nós temos a sua oração por todos os eleitos. Vai chegar naquele versículo 9 onde ele diz, não oro pelo mundo, oro por aqueles que tu me deste, porque eram teus e tu me destes. Então, ele vai orar por fim, por toda a igreja, todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Então, na primeira parte, onde o Senhor ora por si, a gente vê qual é a essência da oração. Aquilo que Paulo falou lá, que quando nós oramos verdadeiramente, a paz de Deus que excede todo entendimento, nesse sermão Jesus tinha dito, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesse sermão ele disse, no mundo tereis aflições, mas em mim vocês vão ter paz. E agora, quando ele começa a orar, nessa primeira parte, onde ele ora por si mesmo, qual é a essência da oração? Porque aqui nós vemos a essência da verdadeira oração. Que o Pai glorifique, o Pai o glorifique para que ele glorifique o Pai. Essa é a essência. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Em outras palavras, qual era o principal interesse de Jesus? Glorificar ao Pai. Esse é o principal interesse da verdadeira oração. É por isso que a verdadeira oração nos leva a um lugar e a uma visão imensa, em vez de algo pequeno. Esse é o seu interesse supremo. Mas anotem, ele nos diz o porquê disso. E diz que isso para nós, em termos do grande propósito de Deus, na questão da salvação. A ideia geral aqui expressa que o nosso Senhor está desejoso de que a glória de Deus seja manifestada naquilo que Ele vai fazer na cruz.
Porque nada manifesta a glória de Deus mais do que Cristo e este crucificado. É a razão pela qual o mundo existe. A ideia geral aqui então é essa: expressa a glória manifestada especialmente na salvação daqueles que o Pai deu a ele na eternidade, na aliança eterna. E o resultado é que nesses 5 versos que Jesus vai orar por si mesmo, nós temos uma das mais maravilhosas demonstrações do Evangelho e da salvação, do plano de salvação que se encontra na Bíblia. Não há coisa alguma que seja tão característica da Bíblia, não é? De toda a Escritura, do que a maneira pela qual ela nos dá aqui e ali uma espécie de sinopse completa do Evangelho. Várias vezes você vai estar em textos bíblicos em que de repente o apóstolo Paulo para e no versículo ele resume o Evangelho. Outro dia eu estava pregando em Isaías, não é? Capítulo 1, e nós vimos como Isaías de repente para e num verso ele resume todo o Evangelho. Não é? E isso acontece. Você tem essas sinopses completas, não é? Você tem um compêndio enorme de doutrina, como o livro de Romanos, e teologia, e de repente num verso há um sumário disso. Nessa oração em particular, Jesus abre os nossos olhos e nos instrui para nós vermos como oração é algo profundo em alguns pontos vitais e fundamentais da fé dos eleitos de Deus, da fé de todos aqueles que Deus salva, da fé de todos aqueles que Deus chama, do Evangelho. E como bem se pode antecipar em vista do fato de que o Senhor que está falando e orando aqui quer nos mostrar aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele já vem fazendo, já que Ele já tinha vivido uma vida perfeita para ser atribuída a nós, e Ele está indo para a cruz. Ele quer nos dar uma visão gloriosa do Evangelho nesses 5 versos que Ele está orando por si mesmo ao Pai. Então, por que será você, de certo, ficam pensando que nós temos ouvido tão pouco sobre o plano de salvação? Você vê, Jesus vai orar e logo Ele traz todo o plano de salvação do Evangelho. E hoje as pessoas às vezes ouvem sermões durante anos, mas elas nunca ouvem o Evangelho, o plano de salvação, o propósito eterno de Deus, as razões, o esquema, sobre todo o objetivo, qual é o propósito de Deus com todas as coisas. Há pessoas que passam anos na igreja, mas não conhecem nada disso. Elas ficaram ouvindo coisas sobre elas mesmas, elas ficaram ouvindo humanismo secular, e eu uso a frase que era utilizada com muita frequência pelos puritanos, não é? E que por alguma razão nós temos perdido. Ele se deleitava em examinar e contemplar, como num hino antigo diz, a ampla visão do plano de salvação. Há um plano de salvação, e esse plano não é sobre Josemar, não é sobre você, é maior. Eu não hesito em dizer que a maioria dos nossos problemas como cristãos, ou todos, e o problema e o estado da igreja nos nossos dias, e o fato dos cristãos, por exemplo, estarem num momento propício no mundo, pelo que está acontecendo, de mostrar esta esperança que há em nós, essa alegria, esse gozo em Cristo, essa esperança invencível. E a igreja estar nesse estado atual é explicada por não considerarmos competentemente o plano da salvação, por grande parte daqueles que se dizem cristãos não poderem sequer explicar esse plano, que dirá se deleitar. O nosso problema, como nunca, eu me canso de insistir, assinalar, é que nós somos subjetivos. É por isso que tem gente que diz que ora e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não guarda a sua mente, porque as pessoas são subjetivas. E essa é a essência do problema da nossa geração, da geração atual, da geração moderna, a qual eu pertenço, a qual você pertence. Pois bem, eu não estou falando do mundo,
Eu não estou falando das pessoas que não conhecem o Evangelho. Quando eu estou falando sobre essa realidade, nós não estamos falando sobre o mundo, e sim sobre nós, que estamos na igreja, não é? Eu nunca acho estranho, nunca acho estranho o homem só expressar o humanismo secular. O que o homem ia expressar? O homem depender para a sua felicidade de ideias de outros homens caídos que também não têm nada, não têm paz, não têm esperança. Eu não fico chocado com isso, eu não falo sobre isso. Não. O problema é a igreja, Pode ser que todos nós tenhamos sido influenciados pela atmosfera do pensamento atual, por esse mórbido, eu diria esse mórbido interesse pela psicologia e pela análise de nós mesmos, de olhar para nós mesmos, de analisarmos nós mesmos, de fazermos análise, olharmos para dentro de nós, e interessados em nós, e tentando entender a vida a partir de nós, tentando entender a vida a partir dos nossos corações, tentando entender a vida através, a partir do nosso passado, a partir do nosso papai, da nossa mãe, dos nossos avós, a partir do como o mundo nos tratou, como as pessoas nos trataram, como as coisas são. Esse interesse mórbido pela psicologia e pela análise de nós mesmos, não é? Somos Gabriela, queridos, que fica se analisando, né? Eu sou assim, mas eu nasci assim. Mas Jesus diz para nós: necessário vos é nascer de novo. Se o homem natural ficar se examinando, o que ele descobre lá? Ele é escuridão, tudo que ele descobre é escuridão, todos os seus insights são escuridão, tudo flui do pecado. Entretanto, seja o que for, nós nos tornamos cada vez mais então egocêntricos. Essa é a maldição dessa geração. É por isso que nós gostamos do humanismo secular, da psicologia secular, porque é sobre nós, não é sobre Cristo, não é sobre Deus, não é sobre a glória de Deus. É o homem olhando para dentro de si mesmo, é o homem curvatus em si. Você não pode orar assim. E nós ficamos pensando como é que as coisas nos afetam, como é que o mundo vai nos afetar, como é que os problemas do mundo vai nos afetar, como é que nos afetaram, como os problemas de amanhã vão nos afetar. E nós ficamos pensando no que queremos para nós, o que eu preciso para conseguir um coração tranquilo, um coração em paz, o que consigo para ter esperança. Mas o fato é que somos escravos dos nossos hábitos, estados e desejos, naturalmente. Estamos escravos do que gostamos e do que não gostamos. Tem gente que vive vida espiritual, mesmo depois de estar anos no Evangelho, ou está num lugar onde ele está ouvindo a pregação do Evangelho, sermões baseados, expondo a verdade do Evangelho, mas as pessoas estão infelizes, porque ela vive baseada no que nós gostamos e que nós não gostamos. É totalmente internalizado, é totalmente voltado para dentro. E o resultado é que abordamos tudo do ponto de vista do que isso e aquilo significa para nós, como isso me atinge, como isso faz para mim, como isso me faz feliz, como não faz, como que essa pessoa está agindo, está fazendo isso em mim, está fazendo aquilo em mim. E o trágico é que somos propensos a abordar o Evangelho e Jesus Cristo dessa maneira, resultando em que não conseguimos compreender a verdade. Não podemos começar sequer a orar, como vimos hoje pela manhã, nesse texto, que a oração é, o que Paulo está dizendo, o que é a oração que faz com que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Não conseguimos compreender a verdade, nem acerca de nós, porque nenhum homem compreendeu a verdade olhando para dentro de si. Nenhum homem compreendeu a verdade olhando para a sua escuridão. O que um homem pode compreender da verdade olhando para o seu próprio coração? Para dentro de si. Então, não conseguimos compreender a verdade nem acerca de nós, e nem acerca da salvação, e nem do grande plano de Deus, porque particularizamos os pontos de interesse dos nossos interesses. Então, nossas orações não são orações de verdade. Só vemos
o que o Evangelho tem para dizer. O que o Evangelho tem para dizer para mim? Como a oração pode fazer isso para mim? Como a oração pode resolver aqui esse problema que eu estou enfrentando? Como o Evangelho pode me ajudar? E por isso não conseguimos ouvir o que o Evangelho tem para nos dizer. E nem desfrutamos então o que o Evangelho traz de verdade para aqueles que ele age. Como também não conseguimos compreender o escopo, a grandiosidade, a imensidão, o propósito do Evangelho. Vivemos cheios de coisas pequenas, vivemos sem gozo, alegria, paz no Evangelho, todas as coisas que nos fazem infelizes, temos problemas no mundo, no trabalho, em casa, na igreja, são coisas mesquinhas. A grandiosidade, a imensidão do Evangelho fica tão pequeno quanto nós, porque nós olhamos tudo a partir de nós mesmos. E o escritor da Epístola aos Hebreus descreve o Evangelho como uma tão grande salvação. Tão grande salvação. O meu parecer é que, aparentemente, estamos perdendo de vista esta grandiosidade nessa geração, na presente hora, e que isso ocorre. Porque, em vez de examinarmos como o Evangelho é, e como é exposto, por exemplo, aqui, no início da oração de Jesus, olhamos para nós mesmos e para o que o Evangelho tem para me dar, o que a igreja tem para me dar, o que as pessoas têm para me dar, o que Deus tem para me dar. E o Evangelho é apresentado puramente dessa maneira pessoal e esquecemos a grandeza do Evangelho. Descobrimos, quando estudamos o plano divino da salvação geral, uma grandeza infinita. E quando deixamos que o Evangelho coloque essa grandeza diante de nós, nós ficamos extasiados em contemplarmos essa tão grande salvação. Isso nos tira de nós mesmos, de sermos encurvados para nós mesmos, de sermos miseráveis por causa das mesquinharias da vida. Vocês poderão ver em muitos dos nossos hinos essa ideia de grandiosidade expressa de maneira vigorosa, como nós cantamos nesta noite. Há um hino antigo de Charles Wesley que diz: é tudo misericórdia, imensa e de graça. Quando essa verdade domina o coração, nada mais é pequeno. E todavia, quantas vezes a impressão que se tem é que o Evangelho é uma coisa subjetiva, diminuta. As pessoas estão tentando provar que o Evangelho não traz paz, alegria, gozo, deleite, esperança invencível, porque ela é pequena. Ela começa a analisar ela mesma, começa a analisar tudo, como as coisas tocam nela, as suas próprias capacidades. Graças a Deus, Ele faz essas coisas alcançar todas as áreas da nossa vida. Essa grandiosidade do Evangelho vai tocando em tudo, mas tirando os olhos de nós mesmos. Se você for subjetivo em sua abordagem, você vai ser isso, você vai estar diante de uma tão grande salvação, mas você vai ser infeliz, você não vai ter paz, você vai ser, como a gente estava meditando outro dia, como a palha que o vento leva. Vai depender do tempo, vai depender do vento. Se pensar no Evangelho como algo que vem a você, ou que acontece em sua vida, imediatamente você não vai ter em que se apoiar. Se você achar que o Evangelho é sobre você, e se você tentar entender o Evangelho a partir de você mesmo, olhando para dentro de você, você não vai ter recursos quando a sua vida estiver sendo abalada. A tragédia da abordagem subjetiva e centrada em nós, é que ela é essencialmente tão egoísta que ela vai falhar conosco. Ela é egoísta, mesmo quando esse conhecimento suposto me leva a orar, ele me leva a orar com aquela oração que Tiago disse: vocês pedem mal, pedem não receber, porque vocês pedem para gastar com vossos deleites. Vocês, em vez de orar a partir do Evangelho, vocês oram a partir do egoísmo. No entanto, se começarmos por essa abordagem objetiva, para depois passarmos aquilo que é subjetivo, nós obteremos tudo, queridos. Nós olhamos para a grandeza do Evangelho, e toda a nossa vida começa a ser tocada por isso.
começaremos num plano e esquema tão vasto que nós vamos ser absorvidos por essa imensidão. Então nós vamos experimentar em cada parte da vida os efeitos incríveis do Evangelho. E quando algo der errado conosco, nós vamos poder relacionar, não simplesmente se isso deu algo errado comigo, algo não está bom, então, que miséria. Nós vamos relacionar isso com todo o Evangelho. E aí tudo vai mudar. O salmista diz, foi bom para mim ter sofrido. É óbvio que ele estava relacionando isso a algo muito maior, porque se ele relacionasse só com ele, como é que poderia ser bom ele sofrer? Portanto, para evitar esse perigo do subjetivo, devemos estudar o grande assunto que temos nesses 5 versos, e que não faremos hoje, mas olhar para eles, não que devemos estudá-los só por essa razão. Nós devemos estudar por tudo que ele é. E nós costumamos alegar que somos tão ocupados que não temos tanto tempo para meditar, para estar sobre a palavra de Deus. E sabemos que quando olhamos para trás, vemos homens. A gente menciona sempre, muitas das vezes, os puritanos, mas muitos deles morreram com 20 e poucos anos de idade, 30 anos de idade. Alguns deles foram queimados na fogueira com 30 e poucos anos de idade. Como é que então eles deixaram algo tão grande? Porque eles se debruçavam sobre a palavra de Deus, mesmo assim, mesmo vivendo, casando, tendo filhos e morrendo tão jovens. Então nós queremos tudo resumido, nós queremos tudo mastigado, nós não queremos ficar ali contemplando. É óbvio que é só porque alguma coisa está errada com nossos corações. Ninguém pede a alguém assim, olha, aquela grande paisagem, aquele lugar maravilhoso, mas eu não vou não, dá uma olhada lá e faz um resumo para mim depois. Não, quando nós achamos algo maravilhoso, nós mesmos queremos ver. Queremos passar por todo o Evangelho de João, não só discurso, queremos ler tudo em 2, 3 dias, queremos ter uma visão panorâmica da Bíblia, e o resultado é que deixamos de ter a doutrina, o conhecimento, ou deixamos de aplicar cada porção à nossa própria vida, confrontando quem nós somos, confrontando o que estamos fazendo, confrontamos as nossas ações, lendo a Bíblia contra nós. O pouco que lemos contra os outros. Todavia aqui está desfraudada, e porque está desfraudada para nós aqui, é nosso dever estudar, para que possamos encontrar algumas das grandes possibilidades que estão abertas diante de nós, como filhos de Deus no mundo. Então é uma tragédia a nossa tendência de viver como mendigos na esfera espiritual, queridos. Como se o Evangelho fosse algo pequeno, como se o Evangelho fosse algo fraco. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Agora, não é o poder de um homem, não é o poder de um milionário, não é o poder do sol, não é o poder, da explosão de uma supernova. O Evangelho é o poder de Deus. Só que Deus é todo poderoso, todo poder pertence a Deus. Esse é o poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, estudamos isso a fim de podermos estabelecer confiança, certeza, perseverança em nossa vida cristã, alegria, esperança, gozo, alegria indizível e cheia de glória, ou, como Paulo diz, alegria no vosso crer, como Pedro diz, uma esperança tão grande que o mundo pode ver. Pois bem, vocês verão, se analisarem estes 5 versos, que as principais coisas que eles exibem para a nossa extasiada contemplação como filhos de Deus, homens regenerados, são essas. Primeiro, eles nos mostram algo da origem, do plano da salvação, algo maior, algo que não está restrito à nossa pequena vida, os pequenos acontecimentos, ou os pequenos acontecimentos do momento no mundo. Depois dirige a nossa atenção àquele por quem esse plano foi efetuado. Ele não foi efetuado por causa de nós. O Evangelho não existe por causa de nós.
Isso nos leva a uma consideração das coisas que ele fez e, finalmente, nos mostra o propósito e o objetivo de tudo que Deus faz. Então aí está todo o propósito e plano de salvação. E agora, naturalmente, devemos começar pela primeira coisa. Você vê, o que deve dominar a oração é a maior de todas as coisas. É por isso que Jesus, então, ele vai começar aqui. E parece uma observação comum, assim, vulgar mesmo, quase ridículo. E, todavia, nós temos que dizer que você deve começar pelo começo. Você não pode, a gente não pode começar por nenhuma outra parte, e sim por aquilo que é primordial, aquilo que é o essencial. Por estranho que pareça, o evangelho cristão, eu quero dizer com reverência, para que a gente não seja mal compreendido, o evangelho não começa nem mesmo no primeiro passo aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com Deus Pai, sabe? Ele começa, Deus nos amou na eternidade em Cristo e nos predestinou. Ele começa com Deus Pai, sempre em toda parte na Bíblia, começa pelo Deus Pai. Nós devemos fazer o mesmo, porque essa é a ordem presente, não é? E manifestada para nós. Deus Pai, tudo que Ele faz por causa de Cristo, no poder do Espírito. E vocês veem essa mesma coisa salientada, estampada aqui, pois a declaração é que a salvação é toda de Deus. Jesus não veio para que o Pai nos salvasse, para que o Pai olhasse para nós. Você vê, é o oposto, não é? Ele ora: guarde aqueles que tu me deste, eram teus e tu me deste. É assim que começa. Essa é a primeira coisa que devemos dizer sempre que começamos a considerar esse grande assunto da salvação. A salvação é inteiramente de Deus, é dom de Deus, começa com Deus, continua com Ele. Assim como lhe deste poder, ele diz, sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Está tudo aqui. Jesus disse: tu me enviaste e deste poder para salvar todos aqueles que tu me deste na eternidade. Como um homem aqui, ele estava recebendo tudo isso. Então devemos lembrar que antes de dar mais um passo, o Evangelho anuncia logo no começo que o homem é absolutamente desvalido na salvação. No que se refere à salvação, não pode fazer coisa alguma acerca da salvação, e nem o plano de salvação é acerca dos homens, dos eleitos. O Evangelho não é um esquema ou um projeto cujo objetivo é habilitar os homens a se salvar, a fazer algo para se tornar, serem aceitos por Deus. Não é jogar uma corda para alguém segurar, não é dar uma chance e dar os caminhos para o homem se salvar, tampouco é um programa delineado por Deus, um exemplo de cuja execução foi dado na pessoa de Cristo para nós imitarmos e sermos salvos. O Evangelho não tem nada a ver com nos mostrar uma escada para subirmos até Deus. Não, ele começa dizendo que não podemos fazer nada. O Evangelho não é sobre nada que nós fazemos. Ele começou lá no plano eterno do Pai, e isso que estamos todos experimentando. Quando o Evangelho tocou em nós no tempo, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, completamente incapazes, e quando estávamos ali escravizados, filhos da ira, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Os ímpios aqui são os eleitos, não é? Todos os eleitos pelos quais ele morreu pelos ímpios, pelos maus, por aqueles que mereciam a ira, que não estavam buscando Deus. Foi quando o homem estava num estado de completa escravidão, como escravo do diabo, do inferno, do pecado, que Deus faz algo a respeito deles, algo que ele tinha determinado, decretado. Pois bem, essa é a essência dessa mensagem.
Tu vê, o evangelho não pode começar conosco, não pode começar com o subjetivismo, nem com o nosso pequeno mundo. Tem que começar com as alturas sem fim. Isso nos é inculcado aqui no início e, de fato, vemos que nosso Senhor repete seguidamente. O evangelho é tão somente a boa notícia que nos conta o que Deus fez para manifestar sua glória infinita, salvando homens miseráveis através da cruz, onde a glória da sua graça vai ser manifestada para sempre. Eu espero que ninguém continue pensando na salvação como algo que ele ou ela tem que obter, de tal maneira que isso mata todas as nossas desculpas. Porque se o evangelho não é algo que eu tenho que obter, eu não posso começar a falar sobre como o evangelho eu sei o que Paulo falou, mas eu não estou conseguindo, porque o evangelho não é o que eu consigo, é o poder de Deus. E eu espero que ninguém ainda pense que qualquer coisa que você faça, depois que um homem é chamado e regenerado, qualquer coisa que ele faça realmente está acrescentando algo à sua salvação. Isso é uma falácia completa, pois esta mensagem começa dizendo que isso é obra inteira e completa de Deus. Antes do mundo ser criado, no tempo, quando nós somos chamados, aí depois ele opera o querer e o efetuar, é a obra de Deus. Veio unicamente dele. Para nós, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Isso é com tudo que nós entramos, pecadores que merecem a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 23. É assim que Paulo diz. Porém, nosso Senhor diz igualmente aqui, ele diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto tu deste. Ou seja, eu vou dar a vida eterna a todos que tu me deste na eternidade. Todos. Você vê, não é que eu vou dar uma chance deles terem a vida eterna, eu vou dar a vida eterna a todos que tu me deste na aliança eterna. Este evangelho de João vem dizendo isso desde o começo, constituindo a essência da palavra que ele diz a Nicodemos. Importa, Nicodemos, não é o que você vai fazer, você precisa nascer de novo. Você tem que ser recebido, e depois você tem que nascer de novo, você tem que ser chamado. Deus, é assim que Deus age, não é? Essa é a essência do evangelho. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora, e a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Aqui nessa oração ele está falando a mesma coisa, para que eu dê a vida eterna a todos que tu me deste. Há citações sem fim, só em João, mas devemos dar ênfase a isso logo no começo, e só quando nos damos conta disso que podemos captar algo da grandiosidade essencial da salvação. Ela não começa com os homens, que dirá com a nossa vida, as nossas coisas. E fala da grandiosidade essencial, que compreende a onipotência e eternidade de Deus fazendo algo para manifestar a sua glória infinita no prazer e deleite que Ele tem em seu Filho eternamente. Todavia a mensagem é que Ele fez algo, e é isso que o evangelho é grande, é imenso. É por isso que o evangelho é o poder de Deus. É por isso que todos aqueles que o Pai deu ao Filho, para quem Ele está orando nesta oração aqui em João 17, isso não pode falhar. Então, devido a tudo isso, que nosso Senhor, em sua oração aqui, nesse momento crucial, Ele está a horas de ir para a cruz. Ele está interessado, acima de tudo, naquilo que é a essência pela qual o evangelho existe. Ele quer glorificar o Pai. Tudo que Jesus faz, todo o plano de salvação tem o objetivo de glorificar o Pai, e o Pai glorificar o Filho. Diz ele: glorifica o teu Filho, é assim que ele começa a oração, para que teu Filho glorifique a ti. Pois bem, o seu maior interesse não é simplesmente que ele seja glorificado, seu interesse é maior, não é? Ele quer glorificar de todas as formas o Pai. Ele está tão ansioso por glorificar o Pai que ele quer que o Pai o glorifique.
Ele quer que o Pai se glorifique através dele, através da cruz. É por isso que quando ele acabar de orar no Getsemane, ele vai dizer: glorifica o teu nome. Esta é naturalmente uma das coisas mais estupendas que nós podemos contemplar. A segunda pessoa da Santíssima Trindade está orando. O grande desejo dele em toda a sua vida na terra era glorificar o seu Pai. Ele fica repetindo isso, ele não veio, ele diz várias vezes: eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim com um plano pessoal. Agora, se Jesus não veio fazer nada para um plano pessoal, como é que você ou eu podemos ter um plano pessoal para o Evangelho? Se tudo que Jesus fez foi para glorificar ao Pai, e se o Evangelho é sobre isso, como é que nós podemos ter planos pessoais no Evangelho? Ele diz: eu só falo as palavras que o Pai me deu, eu realizo as obras do Pai, e sua única preocupação é que nunca lhe falhe, que nunca vacile na grande tarefa de glorificar o Pai, mesmo indo para estar debaixo da ira infinita de Deus. Então ele vive inteiro exclusivamente para glorificar o Pai. Ele não veio para exibir-se. O Pai quer exibir a glória do Filho, mas o Filho não veio para exibir-se ou para glorificar-se. O Pai quer glorificar o Filho, mas o Filho não veio para exibir-se ou para glorificar-se. O Filho vai dizer: eu não vim fazer a minha vontade. Não. Sabe, queridos, pense quão absurdo é, se você compreende o Evangelho, esse é o início de uma verdadeira oração. Como é absurdo nós pensarmos a oração em termos de cumprir os nossos planos, de fazer nossas vontades avançarem. A Bíblia diz: ele humilhou-se, escreveu o apóstolo Paulo, e esse é todo o significado do termo, pois em seu aviltamento, ele se colocou como o Filho na Trindade eterna, ele glorificou o Pai, não importando que custo isso teria. Nisso consistiu todo o propósito da vida de Jesus. Nós somos salvos por Ele, pelo derramar do seu sangue, mas nós só somos salvos por Ele porque o Pai determinou que isso o glorificaria. Nós não somos o propósito, não é? Então, tudo que Ele fez foi designado para esse único supremo objetivo, a glória do Pai. E aqui então, quando Ele começa a orar por Ele mesmo, Ele mostra aquilo que toda verdadeira oração está preocupada em seu primeiro passo: a glória de Deus. Você vê, ele não está preocupado com ele mesmo, ele não está levando adiante o seu propósito, ele está totalmente interessado no propósito do Pai, na glória do Pai. Naturalmente, eu não posso dizer uma coisa como essa sem deduzir e acrescentar que o propósito geral da minha salvação e da tua é que o Pai seja glorificado. O propósito da minha salvação não sou eu, não é você, não é nenhum ser humano. O propósito da salvação só é único: que Deus seja glorificado. Se pudéssemos captar isso, queridos, nós íamos cada dia, em todas as situações da nossa vida particular, do nosso mundo, pensarmos: como Deus pode ser glorificado nisso? Eu estou nessa situação boa, então, como Deus pode ser glorificado? Como eu agirei nessa situação boa para Deus ser glorificado? Eu estou nessa aflição, como Deus pode ser glorificado nisso? E nós podemos ser tão culpados quanto qualquer outro da propensão de pensar em Deus e na salvação cristã em geral, como em vista de resolver os problemas do homem, os problemas da terra, os problemas do bairro, os problemas da cidade, os problemas do planeta. Mas esse não é o propósito do Evangelho, é que Deus seja glorificado. Então as pessoas às vezes perguntam: por que nem todos os homens são salvos? Porque Deus tem o propósito de glorificar Ele mesmo, e isso não glorificaria Ele como Ele determinou. Porque se glorificasse, Ele teria determinado assim. Ele diz: para que eu dê a vida eterna a todos que tu me deste. Você vê, Deus tem um propósito
com o Evangelho, que não é o propósito centrado em nós, nem na terra, nem na humanidade. É por isso que Jonathan Edwards diz, olha, há outras coisas, outras formas que Deus quer e vai manifestar a glória do seu nome. Se você tem problema com isso, então você nunca creu no Evangelho, porque o Evangelho o propósito do Evangelho é glorificar a Deus. Não é o Evangelho, o propósito dele não é o homem. Ele salva miseráveis como eu e você para que Deus seja glorificado. É por isso que Jesus vai para a cruz. Mas também todas as outras coisas que Deus faz é para glorificar o seu nome. E o seu nome deve ser glorificado. Se você acha que pode determinar como Deus deve ser glorificado, é porque você não dá nenhuma glória a Ele, você dá mais glória a você mesmo. Você acha que as suas ideias têm mais peso do que o valor de Deus. Jonathan Edwards diz assim, é algo apropriado e excelente que a infinita glória de Deus resplandeça. E pela mesma razão é apropriado que o brilho da glória de Deus seja completo. Isto é, que todas as partes da sua glória devam resplandecer, que cada beleza deva ser proporcionalmente fulgurante, a fim de que aquele que olha tenha uma noção adequada de Deus. Não é apropriado que uma glória deva ser excessivamente manifesta e outra não. Assim, é necessário que a aterradora majestade de Deus, sua autoridade e terrível grandeza, justiça e santidade devam ser manifestas. Mas não poderia ser assim a menos que o pecado e a condenação tivessem sido decretados, ou o fulgor da glória de Deus seria por demais imperfeito, tanto porque essas partes da glória divina não resplandeceriam tanto quanto as outras, e também porque a glória da sua bondade, amor e santidade seria apática sem elas. Não, elas ilustrariam de forma pobre o seu fulgor. Se não for certo que Deus deveria decretar e permitir e punir o pecado, não poderia haver nenhuma manifestação da santidade de Deus pelo ódio ao pecado, ou pela sua providência, preferir a piedade, ou seja, salvar. Não haveria nenhuma manifestação da graça de Deus, ou verdadeira bondade, se não houvesse pecado a ser perdoado, ou miséria a ser revertida. Por mais felicidade que Ele concedesse, a sua bondade não seria mais estimada ou admirada, e a sua glória não seria vista completamente. Assim, o mal é necessário para a felicidade maior da criatura e a perfeição da manifestação perfeita de Deus, para a qual Ele fez o mundo, porque a felicidade da criatura consiste no conhecimento de Deus e no senso de seu amor. E se o conhecimento dele é imperfeito, a alegria da criatura deve ser proporcionalmente imperfeita. Se nós entendemos que Deus só salvou os homens para a sua glória, nós não vamos achar que Deus, quando julga o pecado, está fazendo algo diferente, porque Ele está fazendo isso também para mostrar a glória da sua justiça. Portanto, você não vai ter nenhum problema. Quando você vê que o Evangelho é tudo por causa da glória de Deus, você vai ver que todas as coisas devem mostrar essa glória. Então, há pessoas que vêm falar comigo e, em geral, perguntam: o que é que a salvação pode fazer por mim? O que o Evangelho pode fazer por mim? A resposta frequente dada para essas pessoas, infelizmente, no meio evangélico, é que creia no Evangelho e Ele fará coisas maravilhosas por você. E graças a Deus o Evangelho fez coisas maravilhosas por nós. Porém, queridos, nós não devemos jamais começar por aí. Não devemos começar pelo homem, nem pelas necessidades do homem, nem pelo que o homem é, porque o Evangelho não existe por causa disso. O alvo, o objetivo supremo da nossa salvação é Deus ser glorificado. E a essência do pecado é que o homem não glorifica a Deus. É que o pecado, a definição do pecado é essa. A essência do pecado não está nos atos em si. E nós tendemos a nos concentrar nos atos, nas ações particulares, das quais eu, você e outros podemos ser culpados ou não. Mas aí é que nós erramos completamente, porque nós pensamos no pecado em termos de pecados particulares. É por isso que os homens ousam comparar-se e achar que por alguma forma ou por alguma razão alguém está mais debaixo da ira do que ele, ou que ele é melhor do que alguém. E é por isso que as pessoas respeitáveis
tendem a enxergar diferenças no plano vertical, pelas diferenças que eles sentem no plano horizontal. Então as pessoas racionalizam o que está na sua vida, o fato dela não glorificar a Deus, porque ela acha que algumas pessoas estão fazendo algo pior. Então elas deixam completamente de compreender que a essência do pecado é não glorificar a Deus. Então, se você tomar um copo d'água e não for para a glória de Deus, é pecado. Porque a água foi inventada, criada, e a sede para manifestar algo da glória de Deus. O casamento, o dinheiro, o sexo, o tempo, tudo para a glória de Deus. Cada uma dessas coisas que é usada e feita, mesmo da maneira que você ache mais correta possível, que não é para a glória de Deus, se tornam pecados. E que todo aquele que não glorifica a Deus é culpado de pecado, de sorte da espécie. Pouco vai adiantar, no final de tudo, falarmos que nossos pecados não foram igual a de outras pessoas. Muito embora eu possa não ter feito coisas que outros fizeram, que todo mundo acharia horrível. Posso não ter matado alguém, posso não ter cometido adultério, posso não ter feito isso, não ter feito aquilo outro, mas se eu vivo para mim mesmo, e não para a glória de Deus, mas para mim mesmo, é um pecador nas condições mais desesperadoras. Ainda que eu fosse o cara mais santo do mundo, se eu vivo para mim mesmo, e se isso é algo para mim mesmo, isso é algo para eu olhar para as outras pessoas e comparar a mim mesmo, então isso é o mais sórdido do pecado. É por isso que Paulo diz, aquele homem que diz que segundo a lei, a justiça que é na lei, ele foi irrepreensível. Depois esse Paulo vai olhar, sabe, para uma prostituta e dizer, não há diferença, porque todos pecaram, ela não está glorificando a Deus, mas eu na minha justiça estava totalmente focado em mim mesmo, no meu orgulho. A minha justiça e a minha retidão não passava de um grande pecado, e não há nenhuma diferença, não há diferença, porque todos pecaram, todos estão destituídos dessa glória, todos estavam vivendo para si mesmos. O profeta Daniel colocou isso em termos bem claros para o rei Belsazar, em Daniel capítulo 5, quando ele assinalou aquilo que tinha sido escrito na parede. Ele assinalou a essência do pecado de Belsazar. Foste pesado na balança e achado em falta. Por quê? Por que foste achado em falta? Não foi que ele encheu de vinho os vasos de ouro do templo, não é isso que Daniel diz. E ele pegou os vasos do templo de Jerusalém, de ouro, e bebeu neles com as mulheres, com as concubinas, num ambiente promíscuo. Mas não é isso. O que ele diz é que ele não tinha se humilhado diante do Senhor, e que ele havia se exaltado e não tinha dado glória a Deus. Agora ele foi pesado e achado em falta. O problema era esse, a vida dele não tinha sido vivida para a glória de Deus. E nós podemos expor resumidamente esse princípio dessa maneira, como está na pergunta número 1 do breve catecismo de Westminster, que diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar, ter prazer, deleite, alegria, gozo, paz nele para sempre. Por isso eu assevero que a essência da salvação é colocar-nos no estado no qual realmente nós glorificamos a Deus. Esse é o primeiro. Quando você tem uma visão do Evangelho, quando você vê Jesus orando aqui, você vê o que é a verdadeira oração. A oração nos leva a colocar a glória de Deus no lugar central. Nada então na oração vai ser pedido, desejado, orado, sem primeiro essa visão centralizada na glória de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, queridos, não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas particulares, ou no nosso estado, nossa cidade, no nosso país, no mundo, como por exemplo essa grande crise que estamos vivendo agora. Essa não é a coisa mais importante. Como Deus vai ser glorificado nisso tudo? Isso é que é importante.
Não importa o que está acontecendo ou o que esteja dando errado em nossas vidas. Aquilo está dando errado, aquilo está dando errado, aquilo está dando errado. A oração não começa e vai nessa direção. Como Deus pode ser glorificado em todas essas coisas? Mesmo essas que estão, sabe? Nós fomos destinados a glorificá-lo. E assim, vivermos para a sua glória. Quer estejamos sãos ou doentes, quer que essa coisa dolorosa esteja acontecendo ou não, a primeira coisa na qual somos levados, Jesus está diante da cruz, ele vai estar debaixo da ira do seu Pai, mas qual é a preocupação dele? Glorifica o teu nome. Esse é o princípio de toda oração verdadeira, nessa que é uma oração já feita, esse é o objetivo da salvação. Você foi salvo para glorificar a Deus, e você foi salvo de uma condenação porque você não o glorificava, estava destituído da sua glória. Esse é o objetivo da salvação, e disso por conseguinte, nós podemos deduzir esse princípio final, que a suprema prova do fato de que somos cristãos é que nós temos um coração que deseja glorificar a Deus. Com o nosso tempo, com o nosso casamento, com nossos corpos, com nosso dinheiro, com o sexo, com todas as coisas. Esse é o objetivo da salvação. Essa é a suprema coisa que define que nós somos novas criaturas. A prova final da nossa salvação não é que nós somos pessoas que estão nessa situação, naquela outra situação. Como eu disse no início do culto, há hoje cristãos verdadeiros que estão em todas as situações. Uns estão saudáveis, outros não estão, outros estão sofrendo a perda enorme, alguns estão sendo abandonados pelos seus cônjuges, alguns estão sendo assassinados por causa do evangelho, alguns estão no leito de hospital, alguns estão celebrando o aniversário, alguns estão cheios de saúde, outros estão sem saúde nenhuma. Há cristãos em todas as situações. O que tem que estar acontecendo na vida de todos eles, se eles estão em situações totalmente diferentes? Todos devem estar glorificando a Deus. Nós, aqui no Rio de Janeiro, e quem está num lugar onde proclamar o Evangelho vai levar ele à morte. Então, as seitas, a ciência cristã, a psicologia, ela visa o homem psicológico, ele quer ser feliz, voltado para ele mesmo. Ele quer olhar para dentro de si, se analisar, se ajustar, se ajeitar para ele ser feliz. Muitas pessoas, infelizmente, na igreja são assim. Eles podem pegar os que estão em situação miserável, as seitas, a psicologia, e fazer a pessoa se sentir um pouquinho melhor, menos tensos, tentar técnicas para não se preocupar tanto, e se sentir então mais satisfeitos um pouco mais felizes dentro das possibilidades. Simplesmente eles podem esquecer os seus problemas e passar por alguma mudança, não é? Mas você vê, eles vão estar no mesmo lugar, na mesma miséria, na mesma desgraça, porque se a suposta satisfação e terapia sempre me faz estar satisfeito comigo mesmo, que terapia humanista faz alguém estar satisfeito com Cristo e em Cristo? A pessoa diz assim: eu fui para a ciência cristã, eu fui para a seita tal, eu pratiquei meditação transcendental, eu fui fazer análise, eu fui fazer terapia, e eu estou mais equilibrado. Ele está mais centrado em si mesmo, ele não está mais centrado em Cristo. A prova essencial da salvação não tem nada a ver com você estar assim, essa pessoa está num lugar tão terrível quanto ela estava antes. E não há nada que nenhuma dessas coisas possam fazer para tirar o homem daí, aquele estado de palha, como nós vimos. Mas a prova essencial da salvação
é que agora o supremo objetivo e ambição da vida do cristão é viver para a glória de Deus. Ele não está toda hora reclamando, olhando para dentro de si mesmo, como a igreja está me tratando, como as pessoas estão me tratando, como o mundo está me tratando, como eu estou me sentindo, como as situações estão. Ele perdeu, ele está pensando como Deus pode ser glorificado aqui, agora. Desse jeito, eu posso estar saudável, então como ele deve ser glorificado agora, mas amanhã eu não vou estar. Um dia eu vou estar morrendo, como ele pode ser glorificado quando eu estiver morrendo? Como ele pode ser glorificado agora que eu não estou morrendo? Como pode? Se dissermos que quando um homem é salvo, não é? Ele se torna participante da natureza divina, que ele nasceu de novo, que Cristo habita nele, segue-se então que ele agora tem o Espírito de Cristo agindo nele, e o que Cristo queria? Com toda a força do seu coração infinito, ele queria glorificar ao Pai, e se Cristo habita em alguém, essa pessoa quer glorificar a Deus, em todas as situações. Jesus estava indo para o lugar que nenhum eleito vai, ficar debaixo da ira infinita de Deus. Mesmo assim, ele queria, se isso fosse glorificar o Pai, queria estar lá. Ele não quer ser livre de nada que não glorifique a Deus. O que mais vai glorificar a Deus? Segue-se então que se alguém é cristão, ele está se tornando progressivamente, cada dia mais como Cristo, porque ele está indo de um grau de glória para outro grau de glória, cada vez mais semelhante com Cristo. E ser mais semelhante com Cristo não é ser o que as pessoas definem como o mundo define o amor, dar o seu corpo para queimar. Não. Você é mais parecido com Cristo quando tudo em sua vida está focado em glorificar a Deus. O homem pode querer fazer todas as coisas, não é, por motivos totalmente opostos. Ele foi premido por grandes e terríveis tentações, porque já que ele estaria debaixo da pior coisa, nem um homem eternamente no inferno experimentará o que Jesus experimentou, porque ele experimentou a ira final de Deus, de todos os eleitos, mas um homem nunca vai experimentar essa ira completa, por isso que ela nunca termina, porque ele não consegue experimentar ela completamente na sua finitude, não é, humana ou de criatura. Então Jesus foi premido por grandes e terríveis tentações, mas vejo que em todas as circunstâncias, em todos os lugares, ele só tinha um grande desejo: glorificar o Pai. Isso tinha que levar ele a se esvaziar, a se tornar um homem, a ser obediente, até a morte, e a morte na cruz. A pergunta não era quão difícil isso ia ser, a pergunta era: é isso que vai glorificar o Pai? Ter o Espírito de Cristo, dizer, não mais vive eu, mas Cristo vive em mim, é dizer que esse princípio está governando as nossas vidas, glorificar a Deus. É por isso que é totalmente apropriado que lá a primeira pergunta do Catecismo de Westminster responda isso: o fim do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre, porque é isso que o Cristo faz em seu Pai. É isso que o Pai faz no Filho. O cristianismo não é algo leviano e superficial, que apenas faz certas coisas por você e lhe inspira sentimentos agradáveis. Se você quer os sentimentos agradáveis, quer que alguém diga coisas agradáveis para você se sentir um pouquinho bem em si mesmo, eu vou dizer para você: procura terapia e análise. O Evangelho não é para você. Se você está interessado em você mesmo, então o Evangelho não é para você. O Evangelho não é sobre você. Ele vai te levar para outro lugar, em que você vai ter sim plenitude, vai ter aquilo que o apóstolo Paulo disse: a paz de Deus que excede a todo entendimento. Mas você vê a busca, e para onde eu estava sendo empurrado, não era como eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, como é que eu vou ajeitar as coisas, como é que vai me ajudar. Vai para a sua análise. O cristianismo é algo leviano e superficial, que apenas faz certas coisas por você, ou vai te inspirar sentimentos agradáveis. É algo que introduz você numa relação com Deus. Jesus não é um caminho para você mesmo, ele é o caminho para Deus. E quando você encontra Deus,
Ah, queridos, primeiro vai haver revelações muito perturbadoras sobre você, sobre o seu coração, sobre a maldade nele, sobre a impiedade, sobre a escuridão. Antes que a palavra de Deus nos liberte, ela nos perturba muito. Então é algo que introduz você numa relação com Deus. Você começa a ter os seus olhos fixos em Deus. Em cada situação, a primeira pensamento teu não é como eu me livro disso, é como Deus pode ser glorificado aqui. É assim que Paulo fazia. Cada vez que ele era preso, ele não pensava qual é a melhor maneira de eu conseguir escapar da cadeia. Não, como Deus deve ser glorificado aqui. Quando abriam a porta, ele ia embora. Mas você vê, em cada situação ele estava pensando como Deus pode ser glorificado. Porque esse é o Espírito de Cristo. Ser habitado pelo Espírito de Cristo, Cristo faz tudo para glorificar o Pai. Se o Espírito de Cristo habita em nós, você vê, é assim que a oração começa. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Ele está falando o seguinte, como ele vai fazer todas as coisas, não usando as suas próprias prerrogativas divinas, mas dependendo do Espírito, ele está dizendo, capacita-me de todas as formas a eu glorificar a ti. Então você se aproxima dele com reverência de Deus e com santo temor. Você nunca está de maneira leviana na presença de Deus. Você nunca está na presença de Deus pensando em você mesmo, pensando nos seus interesses, voltado para si mesmo, encurvado em si, porque isso é a definição de pecado. Você está diante de Deus, a sua vida tem várias coisas acontecendo, boas e ruins, mas você quer saber como todas essas coisas podem glorificar a Deus, como agir. Você se dirige a Ele como fez o seu filho. Como você poderia se dirigir a Deus Pai, diferente de como Deus Filho se dirigiu ao Pai, se você só é aceito diante do Pai no Filho. Você só pode orar no nome dEle. Agora, como você poderia chegar diante do Pai, no nome dEle, com um espírito diferente do dEle e com intenções diferentes? Além acima do que possa acontecer e além acima dos seus sentimentos, está este desejo profundo de viver para a glória de Deus, de demonstrar a glória de Deus, de se entregar pela glória de Deus, a glória de Deus. Como Paulo disse, que Ele seja glorificado, quer pela minha vida, você vê que quer pela minha morte. É óbvio que Paulo, como todos os homens, quer viver, mas ele está pensando primeiro, o que vai mais glorificar a Deus? Eu quero que Ele seja glorificado, quer que seja pela minha vida. Você vê, ele não está pensando nele mesmo, esse é o impulso do Espírito de Cristo em nós, é o mesmo impulso de Cristo. Em vez de pensar em como se livrar da cruz, ele está pensando, glorifica o teu nome. Eu quero dar mais um passo dessa maneira. O fim principal da salvação é, como eu disse, que Deus seja glorificado e que sua glória seja manifestada. Essa é a essência do Evangelho, não é o homem, é como Deus vai ser glorificado e sua glória manifestada. O resultado disso é que o Evangelho da salvação, que realmente nos revela a glória de Deus, é esse Evangelho centrado em Deus, completado perfeitamente por Cristo. O nosso Senhor expressou isso na forma de uma petição. Então ele aqui, pouco antes da cruz, ele se aproxima desse momento crucial, ele conhece algo da agonia, ele conhece algo do suor do Getsêmani. E qual é o desejo dele? Pai, ele está orando, glorifica o teu filho. O que ele está pedindo aqui, nesse instante, capacita-me para prosseguir. Como eu disse, Jesus não está fazendo as coisas usando as prerrogativas divinas. Ele se esvaziou e o Espírito Santo está enchendo ele. Porque isso faz parte de como ele quer, e ele vai em direção à cruz como o Filho do Homem. Então ele está dizendo, Pai, capacita-me para prosseguir, dá-me forças para suportar, mesmo a tua ira infinita. Dá-me tudo o que eu necessito para glorificar o teu nome. Agora, não é isso que você devia orar também? Se o Filho de Deus está orando por isso, se é isso que domina o seu coração,
menos. Uma oração que começa em outro lugar não é oração. Então, a fim de que ele está dizendo, a tua grande glória se manifeste na cruz, capacita-me. A fim de que a tua grande glória nesta questão de salvação possa ser revelada e se torne manifesta e se torne então a adoração, o objeto da adoração por toda a eternidade. Eu vim para fazer isso, capacita-me para fazê-lo. Eu vim glorificar teu nome e a única coisa que eu devo fazer é glorificar o teu nome. Então me capacita a glorificar teu nome. Essa é a essência de toda a verdadeira oração. Em cada situação, capacita-me. E o Evangelho é o poder de Deus para isso. Capacita-me para que o teu nome seja glorificado nessa situação, quer tu mude ou não mude, como Paulo disse, pela minha vida e pela minha morte. No caso de Jesus, capacita-me a ir em frente em direção à cruz e à tua ira infinita. Essa é a sua petição, esse é o pleito de Jesus. E Jesus mostra para nós que a oração primeiro, ela é baseada na verdade geral do Evangelho e, junto com isso, centrada no objetivo final dele, a glória de Deus. Como será então que o Evangelho de Jesus Cristo manifesta assim a glória de Deus de um modo que nenhuma outra coisa faz? E eu volto a lembrar que esse é o seu principal propósito. Antes de se preocupar em nos salvar, a preocupação primeira de Jesus não é me salvar, não é salvar Josemar, ou salvar você, ou salvar a igreja, é glorificar o Pai. E como foi decidido a salvação de homens como nós, vai glorificar o Pai, então ele salvará homens como nós. Você vê, antes de se preocupar em nos salvar, ele se preocupa em revelar a glória de Deus, em fazer o que mais vai revelar a glória de Deus. E como salvar miseráveis como nós vai revelar a glória da graça de Deus, ele fará isso. O que o impulsiona, por fim, não sou eu ou você, mas a glória de Deus. Vocês compreenderam isso? Ou sempre pensam que o Evangelho, de alguma maneira, começa com a ideia de salvar você, ou salvar alguém, ou salvar o mundo? Vocês compreendem isso? Eu sempre penso no Evangelho, na salvação, como uma coisa que visa salvar os homens. E por isso se chocam quando o Evangelho, Jesus diz, eu peço por eles, não peço pelo mundo. Porque como as pessoas pensam que o Evangelho é sobre salvar homens, então as pessoas pensam que quanto mais homens, ou todos os homens, seria melhor. Mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre glorificar a Deus. Então, antes de se preocupar em salvar-nos, ele se preocupa em revelar a glória de Deus. Ele fará aquilo que vai manifestar mais essa glória. E o Evangelho é exatamente o que manifesta essa glória. Então, vocês compreendem isso? Ou vão sempre pensar no Evangelho da salvação somente como uma coisa que salva homens? O Evangelho visa salvar homens, mas não é o propósito, não é? Claro que ele salva homens, mas antes disso, ele visa ostentar a glória de Deus. Por isso ele salva esses homens. E o faz, primeiramente, revelando o caráter de Deus. É por isso que o Evangelho é manifestado nas doutrinas da graça. Você sai disso e você não tem o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz assim, Deus escolheu os piores, os que nada são. Para quê? Porque foi por iniciativa de Deus que Jesus se tornou justiça, santidade, todas essas coisas para vocês, para que ninguém se glorie. Ninguém. O objetivo do Evangelho é a glória de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo exibe de um modo como nenhum outra coisa faz a santidade e a justiça de Deus. A beleza da sua glória em graça. Todo o plano e esquema de salvação proclama o fato de que Deus jamais ignora um pecado. A ideia de que Deus, que existe um tipo de amor que passa por cima do erro e vai em frente, é uma ideia diabólica de amor, apesar de ser muito comum.
Deus não pode dizer, bem, vamos fingir que eu não vejo isso. Os homens pecaram, se desviaram. Mas eu sou amoroso. Não é? Não, o plano de salvação do Evangelho diz que Deus, e eu digo com reverência, não pode fazer isso. Como eu já disse outras vezes, o pecado é a única coisa que, entre aspas, já podemos dizer que é um problema, no sentido de que Deus diz assim, haja mundo, e o mundo se faz. Haja luz, mas Ele não diz haja salvação. Não é? Porque, por causa do pecado. O pecado é uma realidade, um problema, digo de novo com reverência, um problema até para Deus. Deus vai salvar miseráveis como nós, mas como? Ele vai manifestar a sua glória infinita, a glória da sua justiça, a glória da sua graça. Ele mesmo vai ser a propiciação desses que Ele deu ao seu Filho. E ao ser a propiciação, Deus vai mostrar as belezas infinitas da sua glória. E é uma coisa que Ele vê e da qual tem que tratar o pecado e assim manifestar a sua glória de maneira completa, plena, em Cristo. E eu vou continuar falando sobre essa oração. Você vê, a gente está no versículo 1, assim, né? Outro dia, a gente de vez em quando vai voltar nesta oração, mas você vê, há todo um descortinado que é o Evangelho nesses primeiros versos. E se eu continuasse falando de tudo que eu desejava falar essa noite, nós íamos gastar ainda muito tempo. Então, nós podemos parar aqui, fazer uma pausa, entender, você vê, pelo que nós vimos pela manhã e agora à noite, o que é a verdadeira oração. Qual é a verdadeira oração que faz você abordar todas as situações de uma maneira totalmente diferente? É assim que os filhos de Deus têm aquilo que Paulo disse, não é? Quando nós oramos de verdade, quando nós vemos a essência do que é a verdadeira oração, pela oração, a maior oração já feita, a oração que Cristo fez. Então, nós vemos porque Paulo está dizendo que a verdadeira oração produz aquela realidade. A paz de Deus que excede todo entendimento, guarda as mentes e os nossos corações em Cristo. E nós vemos logo aqui no começo dessa oração, no primeiro verso, o objetivo primário deste grande e estupendo Evangelho: manifestar a glória de Deus. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Quanto tempo nós passamos contemplando, examinando essa glória, queridos? Você não vai ser nunca dominado por algo nunca vai ser a coisa mais importante na sua vida se você sequer gastar tempo contemplando essa glória. Quanto tempo você gasta estudando essa glória? Se você fizer isso, você vai se esquecer de você mesmo. Você não vai ligar todas as coisas a você mesmo. Você não vai ser essa pessoa complicada o tempo todo, voltada para si mesmo. Você está ligado a algo maior. E as suas orações vão refletir isso. Não vão ser aquela oração que Tiago disse: vocês pedem mal, para gastar com os vossos próprios deleites. Vocês não têm nada a ver a oração de vocês com o Evangelho. Vocês estão voltados para vocês mesmos. E nós vamos ver que quando nós estamos cheios da verdade do Evangelho, e contemplando essa glória, examinando essa glória, estudando essa glória, nos deleitando nela, e sabendo que tudo é feito, todo o Evangelho é sobre a glória de Deus, e nós somos levados a ter o Espírito de Cristo, que tudo fez para a glória do Pai, a gente vai nos esquecer de nós mesmos. Nós não vamos começar a levantar essas ideias do nosso temperamento, nosso estado, nossos sentimentos, nossos desejos, e fazer todas essas coisas um monte de impedimento, ou então uma bola, um feixe de egoísmo pelo qual saem orações que não vão a lugar nenhum. Simplesmente nos detenhamos por um momento na glória de Deus e contemplemos o plano e esquema da salvação, os objetivos e os propósitos, Jesus orando nos momentos
finais que antecedem ele ir para a cruz, e nos sentiremos perdidos em encanto, em amor, em deleite. E depois que oramos assim, como Jesus orou, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes. Todas as outras coisas nós vamos olhar em termos da glória de Deus, em termos da eternidade, da grandeza do plano, maravilhados por termos sido incluídos, por quando Jesus orou essa oração, ter os nossos nomes em sua mente, quando ele disse: não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste, eu vou glorificar o teu nome através da salvação deles. E isso muda todas as coisas, essencialmente muda como nós somos. Esse é o poder do Evangelho. O Espírito de Cristo habita em nós, um novo coração, e tudo que Cristo queria glorificar o Pai, e é para isso que o Evangelho nos leva. O Espírito nos leva, e isso conduz nossa oração. E como nossa oração é impulsionada com o desejo de glorificar a Deus, as coisas em si não são as coisas mais importantes, mas como glorificar a Deus nelas. Então, depois que nós acabamos de orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Pai, obrigado por nós podermos só abrir, Senhor Pai, e levantarmos um pouquinho da cortina sobre essa oração imensa, sobre essa visão única que nós temos do Teu próprio Filho orando a Ti, mostrando para nós, Senhor Pai, a razão de todas as coisas, a paixão dominante do Seu coração, aquilo que o Evangelho é, aquilo que deve dominar cada ato das nossas vidas, cada oração, e daquilo que nós devemos nos arrepender quando percebemos e olhamos para nós e, Senhor Pai, não enxergamos, não levantamos nenhuma desculpa, não levantamos nenhuma justificativa, não apelamos, Senhor Pai, para nada, Senhor Pai, que nos excuse. Nós sabemos, Senhor Pai, que fomos criados para a Tua glória, e nós sabemos, Senhor Pai, que Tu manifesta perfeitamente, infinitamente a Tua glória na face do Teu Filho. Nós queremos estar com os olhos fixos nele, contemplando essa glória e refletindo esta glória. Que nós possamos ser assim como igreja, que nós possamos, ó Deus, sermos homens, mulheres, ó Deus, cheios do Teu Espírito, que é um espírito de clamor e oração, mas da oração, Senhor Pai, que em seu primeiro passo está dominado pela grandiosidade e maravilha, ó Deus, e extasiado com o Evangelho, que é o Evangelho da glória de Cristo, que é a Tua imagem. Que nós possamos ser assim conduzidos, Pai, até o último dia nosso neste mundo, e então, Senhor Pai, experimentarmos a perfeição disso por toda a eternidade, cada vez crescendo mais na manifestação da Tua beleza infinita, que agora chega a nós pelo Teu Filho. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.